O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é da cervejaria Xamã, de Curitiba, no Paraná, como diria o grande Alborguete. E se trata de um chopp estilo Catarina Sour, Catarina a ácida ou a azeda, da qual eu tratei no programa Boteco do Mamá Framorã, cujo link está na descrição. E, só para escandalizar a uns e para refrescar a memória de outros, trata-se de um estilo oriundo da Idade Média, em que a fermentação era aberta, não é mais, exposta a tudo que flutuava na atmosfera, como bactérias e leveduras, barata, borboleta, tudo que estivesse voando caía lá. Agora, a coisa é feita na base da frescura. Sim, tem um negócio chamado vigilância sanitária e não pode mais. O pessoal fica com nojo e tal. E a fermentação agora é feita em laboratório. Eles tiveram que dar um jeito de, dentro do laboratório, que é a cervejaria, fazer com que a fermentação reproduzisse o mesmo efeito dela na atmosfera, com ela aberta, assim, as intempéries da noite. Todavia, essa é elaborada com maracujá, pêssego e baunilha. Segundo é dito pela própria Xamã, a baunilha é trabalhada para oferecer uma experiência de sobremesa líquida, equilibrando a acidez cortante do maracujá com a doçura aromática dela. É impressionante, é bem equilibrada ela, bem harmonizada, perfeita. Bem, se é uma sobremesa líquida, é que é para ser bebida depois do pão líquido. Sim, do pão líquido ou o Flizziges Brut, que é um estilo Doppelbock, que significa duplo bode. Sim, a cerveja chama-se bode porque antigamente ela era carregada no lombo de um bode, sendo que o bock se traduz em uma cerveja escura com um sabor encorpado de pão tostado e meio caramelizada. E por que pão líquido? Me pergunta Miriam Big Pig. Só por causa do sabor? Na verdade, essa Doppelbock foi criada pelos monges da Ordem de São Francisco de Paula, da Bavária, que, pelo fato de se dedicar à caridade, também era chamada de Ordem dos Mínimos, os quais criaram uma cerveja que fosse capaz de nutri-los durante a quaresma. Sim, os 40 dias em que, para os cristãos, não se pode ingerir sólidos, apenas os sólidos. Espertos esses monges, hein? Meu. Não brinque com os monges, eles sabem das coisas. E eu sei porque eu já fui monge. Só que eu não fazia voto de castidade. Eu era monge da Rap Science. Ademais, com o passar do tempo na Alemanha, a Ordem dos Mínimos, pelo fato de ser a Ordem de São Francisco de Paula, passou também a ser alcunhada de Paulaner, formada pelo nome Paula, o interfixo na e pelo sufixo er, que significa agente, ou seja, agente de Paula. E tal como ocorreu com a Hofbräu, veja o programa Boteco do Mamá, Hofbräu Minter Weisse, cujo link está na descrição. Tal como ocorreu com a Hofbräu, com o tempo eles passaram a produzir mais cerveja do que conseguiam consumir. Por isso, passaram a vendê-la para o público em geral. Claro, isso aí foi uma malandragem. Foi, bom, vamos deixar estragar a cerveja, então vamos vendê-las. E esse dinheiro que era arrecadado era usado nos atos de caridade promovidos pela Ordem dos Mínimos. Então, em 1806, após a ocupação francesa de Berlim, Napoleão Bonaparte implantou a secularização, em que expropriou os bens móveis e imóveis da Igreja Católica e os vendeu a terceiros. Isso aqui é aquilo de que eu falei essa semana, que é o seguinte: na tentativa de
derrubar a Igreja Católica, a Revolução Francesa implantou algo chamado Iluminismo, que consistia em separar a ciência da religião. E aí, quando Napoleão foi, no seu ímpeto de tomar o mundo, o que ele fez? Foi expropriando os bens da igreja. Até por aí o pessoal fala, não, ele fez uma privatização. Não, não era privatização, porque o bem não era do Estado, não era do reino da Alemanha. E sim, ou no caso de Berlim, não era lá de Berlim, ele era da ordem, da Igreja Católica. Ele não era da particular, público. Então esse conceito de privatização está errado, porque ele só poderia ser privatizado se fosse do Estado. Ou seja, ele surrupiou um bem que era da Igreja Católica e a vendeu. Essa foi a questão dele. E com isso, a Paulaner foi vendida para Franz Xaver Zecher, oriundo de uma família de cervejeiros que manteve as receitas e o nome. Provavelmente manteve também alguns monges por lá como mestres cervejeiros, só para entender como que se desenvolvia a receita. E esse aqui é um ponto curioso, porque ele foi inteligente. Ele falou, não vamos perder um patrimônio da Alemanha, um patrimônio de Berlim, que é essa deliciosa cerveja Paulaner. E a Paulaner influiu na história da humanidade, que, como eu já falei em outros programas, foi no pub dela, lá em Berlim, que ocorreram as reuniões do partido nazista. O partido nazista praticamente nasceu dentro da Paulaner. Olha que detalhe esse. De volta ao chopp em questão, segundo a xamã, ele possui uma cor amarela e turva, parecida com feno, é uma cor de feno muito bonita. No aroma se sente o maracujá com um fundo de baunilha. Vamos ver. Sim, o maracujá é bem perceptível e a baunilha está lá no fundo, lá escondidinha no fundo. Conquanto que no sabor há a acidez e um corpo aveludado, uma intensidade produzida pelo casamento do pêssego com a baunilha. Vamos ver. A acidez, bem como eu falei, bem equilibrada. Ele é bem saboroso, ele é muito cremoso, ele é um creme. Esse corpo aveludado, essa intensidade dá um aspecto de creme que me lembrou muito aquela a Boêmia Confraria, que era feita com aveia. Lembrou a intensidade, a cremosidade da coisa, muito interessante, muito boa. Deliciosa. Para uma harmonização se indica como acompanhamento qualquer tipo de laticínio. Eu recomendaria o queijo Gouda. Eu acho que o Gouda ia funcionar perfeito com ela, com esse chopp. Por fim, o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 4,8%, considerado baixo. E o IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 5, também baixo. Ou seja, é um chopp para quem gosta de uma saideira, assim, aquela hora que você já está calibrado. Só que é uma ótima saideira, porque é a sobremesa líquida. É para tomar no fim mesmo. É saideira, perfeito. E é curioso que ele tem aquela pegada do maracujá. Você sente o maracujá. A baunilha, ela não é sensível. A acidez, ela tem aquela puxada minha amarguinha do maracujá, que eu acho que é potencializada com o lúpulo. Por isso que eles põem a Unidade Internacional de Amargor, o IBU, é baixa, porque não tem tanta necessidade. O casamento do maracujá com o lúpulo já proporciona uma força, assim, um amargor, não é agressivo, é um chopp bem calmo, bem tranquilo. Eu diria até que é um chopp também para mulherada, na mesma característica do Framorã,
Só que esse aqui para mim é mais gostoso que o Framorã. O Framorã ele vai muito no caminho de um lambrusco. Ele lembra muito um lambrusco seco, um tinto seco. Vai bem na Flamorã. E esse aqui sim, esse chopp já tem cara de chopp, tem gosto de chopp. Ou seja, ele é um chopp. E, dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante essa maravilhosa reportagem e até a próxima. Bye!